Olá, muito bem-vindos ao STF e STJ de Portas Abertas. Hoje a gente tem aqui, não é, que vai participar a doutora Mirella, né, minha esposa, minha amada esposa, companheira, não é? Também sócia aqui no escritório, como eu também é procuradora de Estado. Então a gente é aquele negócio, né? Aquele casal está sempre junto, fazendo tudo junto. Então hoje ela vai participar aqui, vai trazer uma questão muito interessante aqui para a gente. Então não vai ser muito naquele formato de orientação, não é? Vai ser um formato diferente. A gente vai abrir aqui, vai destrinchar, vai discutir um caso que também é muito interessante, não é? Só um pouquinho. Pronto! Bem-vinda, Mi! Bom dia, Sim. Mirella. Faço parte aqui do canal STF STJ de Portas Abertas. Sou parte do Quarteto Fantástico. Eu, Mário, Caroline e Davis. E estamos aqui com esse objetivo de trazer conhecimento para os advogados, passar um pouquinho do que a gente sabe sobre o Tribunal Superior, para despertar essa abrir essas portas, né, STF e STJ Portas Abertas, democratizando o acesso dos tribunais superiores, fazendo com que os advogados se sintam mais à vontade, inaugurem um novo nicho na advocacia, tenham livre trânsito, tenham segurança nessa atuação, e esse é o nosso propósito aqui. E a gente faz isso com muito prazer, com muita dedicação, com muita vontade. E é muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, e muitas vezes a gente vê, né, o advogado que a gente vê hoje, que a gente vai mostrar, falar, o pré-questionamento, tem que falar do pré-questionamento, tem que ter pré-questionamento, mas às vezes ele mal sabe o que é o pré-questionamento. E às vezes, mesmo sabendo o que é, ele não sabe, no processo dele, como fazer acontecer o pré-questionamento, como provocar, por exemplo, o que a gente vai falar hoje, e como demonstrar na petição dele, uma petição do recurso especial, por exemplo, ou na petição do recurso extraordinário, mostrar para o ministro ali do STJ, para a ministra do STJ, do STF, que o caso, que a questão que ele está levando ali naquele recurso, ela foi efetivamente pré-questionada. Mas como é que você demonstra isso na sua petição? Não é? Uma coisa é o que é o pré-questionamento, os momentos adequados de fazer, provocar o pré-questionamento, não é? E outra coisa é você, quando isso aconteceu no seu processo, você conseguir demonstrar, não é? Então, o que acontece? Isso aí, a gente vê nas petições, muitas vezes, o colega vem com uma petição, aí ele vai falar de pré-questionamento, né? Ele abre um tópico, aí ele traz um monte de doutrina, ele transcreve um monte de doutrina, ele transcreve um monte de jurisprudência sobre o pré-questionamento, mas ele na petição dele nem demonstra. Aonde que está o pré-questionamento no acordo, no caso dele? Não é? Onde é que está? Cadê esse pré-questionamento? Como é que eu faço isso? A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Não é? Uma questão bem simples de fazer. A Mirella vai mostrar e vai trazer, inclusive, uma jurisprudência. Não é, Nina? Exato. O pré-questionamento, para a maioria dos advogados, ele é um bicho de sete cabeças, né? E a partir do momento que você entende o que é pré-questionamento, fica muito fácil, né? Porque a maioria dos advogados acham que pré-questionamento é uma criação jurisprudencial da jurisprudência defensiva. E não é, pessoal. Está no artigo 105 da Constituição que o STJ vai julgar as causas decididas em última instância. Então, o que são causas decididas? Não adianta a gente trazer para o STJ uma questão que não foi analisada pelo tribunal. Então, por isso que a Constituição diz causas decididas, é uma interpretação ampliativa do texto, mas é isso que quer dizer, né? Então, o que acontece? O tema tem que ter realmente sido discutido e debatido. Essa questão que a doutrina debate, pré-questionamento explícito, implícito, numérico, e inventam mil denominações diferentes, isso não vem ao caso. O mais importante, o que o advogado tem que ter na cabeça dele é isso. O tribunal tem que ter se manifestado de alguma forma, citando artigo ou não citando artigo, tem que ter sido debatido o tema pelo tribunal. É só Aquela essa questão de questão. direito. Aquela questão de direito. Exatamente. A questão de E, direito tem que ter sido debatida pelo tribunal, para daí sim poder o STJ revisar e entender se o debate que ocorreu violou a legislação e se esse debate que ocorreu
está em desacordo com a jurisprudência para então poder acolher e acatar o recurso especial. É mais ou menos isso. Mas aí o tema que a gente veio trazer hoje aqui é um pouquinho mais específico, né? A gente supôs um caso em que o advogado entrou com um recurso especial na segunda instância, ou no TRF, ou no Tribunal de Justiça, e esse recurso especial foi trancado, ele foi inadmitido pelo despacho de admissibilidade do tribunal, do presidente ou vice-presidente do tribunal, e aí o advogado tem que entrar com um agravo em resp, né? E a decisão de inadmissibilidade foi pela falta de pré-questionamento do tema, né? Então, como é que o advogado vai mostrar no agravo em resp que o tema está pré-questionado, que o que ele suscitou no recurso especial realmente foi debatido pelo tribunal? Como é que o advogado vai mostrar isso? E aí a gente trouxe uma jurisprudência aqui do STJ para mostrar como que os ministros, não sou eu que estou dizendo, não é o Mário que está dizendo, como que os ministros então estão entendendo que tem que ser demonstrado o pré-questionamento. Como você vai provar no seu agravo que o seu tema está pré-questionado, né? Então, a gente trouxe aqui um modelo aleatório entre muitos que existem no STJ, e esse aqui foi um recente que a gente teve acesso essa semana, que é o agravo em recurso especial, número 1.754.983, do ministro Gurgel de Faria do STJ. Então, primeira coisa, o advogado no agravo, para que o RESP dele seja admitido, o objetivo dele no agravo é fazer com que o RESP dele seja admitido e analisado aqui no tribunal, né? Então, o mais importante no agravo é impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida. Isso a gente já traz bastante esse tema aqui, você sempre fala sobre isso, que o agravo em recurso especial tem que impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, né? Então, se uma decisão de inadmissibilidade de um recurso especial traz vários temas, súmula 7, análise de fatos, falta de pré-questionamento e não demonstração da divergência. Então, a gente tem que primeiro destrinchar essa decisão de inadmissibilidade e cada tema específico está bem delineado no agravo e bem desenvolvido, porque a jurisprudência do STJ tem se afunilado nesse sentido. Acho que não basta você só também impugnar esse fundamento. Você tem que impugnar especificamente. E esse especificamente, que a gente vê que a maioria dos advogados tem dificuldade de entender o que seria esse especificamente, né? Então, aí a própria jurisprudência do STJ tem delineado e tem mostrado como que deve ser demonstrada essa atenção aos requisitos. Então, vamos supor, em relação à súmula 7, não adianta o advogado vir no agravo e falar não há violação à súmula 7 porque não se discute os fatos. Isso é uma alegação genérica. O STJ não tem admitido mais esse tipo de alegação genérica. Então, por exemplo, como eu faria num caso desse? Não se discute fatos, porque os fatos já estão fixados, o Tribunal de Justiça entendeu isso, isso e isso. Não queremos mudar esses fatos, queremos demonstrar que esses fatos foram mal interpretados, porque não se aplicou a lei tal. Esses fatos receberam uma qualificação jurídica errônea, porque o juiz aplicou o artigo tal ao invés de aplicar o artigo tal. Ou então os fatos já fixados pelo acórdão não se subsumem ao artigo da lei tal. Então, assim, você demonstrar que não se discute os fatos, que o que se requer é uma correta aplicação da legislação federal. Isso seria uma saída para um agravo em respe, demonstrando que não se aplica a súmula 7. E o que a gente vê muitas vezes, assim, né? Com a argumentação errônea que é trazida para o bojo dos recursos. É isso que você falou. Ele vem querendo falar em valoração de prova, com aquelas questões, aqueles conceitos que o advogado leu na doutrina e acha que vai colar ali naquela hora. Não, ele tem que ir para dentro do caso dele. Ele tem que olhar o processo dele. E dizer, olha, nesse meu caso aqui, o que foi decidido foi isso.
O que eu estou pedindo é isto aqui. Né? É outra coisa. O que eu estou pedindo não demanda, não necessita que as premissas fáticas sejam alteradas. É em cima do que o acórdão já disse, só que ele aplicou o direito errado. Por isso que não incide a súmula 7. E a gente quase nunca vê esse tipo de argumentação nos recursos, não é, Mi? Exatamente, exatamente. Então não adianta essa argumentação genérica. O STJ hoje, além de você ter que impugnar todos os fundamentos, você tem que impugnar de forma específica. E específica é exatamente isso, demonstrando detalhadamente o porquê que a decisão de inadmissibilidade do seu recurso está equivocada. Em relação ao pré-questionamento, né, que foi o tema hoje escolhido para a gente trazer aqui. Então, o próprio ministro, né, a gente está agora analisando a decisão do ministro Gurgel, é 1.754.983. O que o ministro fala? Esse caso aqui é um caso de um recurso especial, que foi inadmitido na origem, no Tribunal de Justiça, no caso, por falta de pré-questionamento. A parte recorreu, dizendo que sim, estava pré-questionado, mas não demonstrou de forma específica, conforme o STJ tem exigido, de forma específica como foi feito esse pré-questionamento. E aqui a gente traz as palavras do próprio ministro, explicando como tem que ser feito esse questionamento, né? Então, o ministro, tomei a liberdade aqui para ler, mais especificamente em relação ao óbice em questão, o pré-questionamento, é de rigor que a impugnação vem acompanhada de uma mínima contextualização do caso concreto, apontando a parte em que termos teria ocorrido o debate da matéria na instância de origem, seja trazendo o respectivo trecho do acórdão em que o tema teria sido tratado, seja explicitando de qualquer outro modo o efetivo questionamento. Então, o que o ministro está dizendo aqui? Como é que a gente vai demonstrar no agravo em resp que o nosso tema do recurso especial foi pré-questionado pelo Tribunal de Justiça? Ele sugeriu aqui que você faça uma contextualização do caso concreto e demonstre que o debate da matéria ocorreu trazendo o respectivo trecho do acordo em que o tema teria sido tratado. Então, traduzindo isso de uma linguagem mais prática, o que poderia ser feito? Você explicar o caso, contextualizando o tema, e transcrever o trecho do acordo em que houve o efetivo debate daquele tema, né? Então, o seu agravo em resp, por exemplo, poderia ser uma contextualização do tema, uma simples descrição fática, e aspiar realmente o trecho do acórdão em que você entende que tem ocorrido o debate do seu tema. Então, é uma coisa simples, você não precisa trazer doutrina, você não precisa aspiar o Código de Processo Civil, você não precisa desenvolver o que seja o pré-questionamento. Nem trazer um monte de jurisprudência, nesse caso, exato, como sugeriu o ministro, você aspiar o acórdão e demonstrar que o tema do seu recurso especial foi debatido no acórdão naquele trecho. Então, é uma solução simples, fácil e prática, e que se realmente o seu tema foi pré-questionado, vai ser fácil de você desenvolver isso no seu agravo em resp. Tanto que na Justiça Trabalhista, esse já é um requisito, né, do próprio recurso de revista, que você transcreva no recurso de revista. O CPC ainda não tem essa exigência consignada em lei, mas lá na Justiça do Trabalho isso já virou legal e já é o requisito, que você tem que transcrever no seu recurso o trecho do acórdão que você entende que seja pré-questionado, né? Então, não somos nós que estamos dizendo, é o próprio ministro dando uma sugestão de como a parte tem que desenvolver esse tema pré-questionamento no seu agravo, demonstrando que o tema está questionado. E é o que a gente faz nas petições, né? Nas nossas petições, com muito sucesso. Né? Você, como procuradora de outro estado, né? E que atua perante só os tribunais superiores aqui em Brasília, faz muito agravo interno. Né? E aí acaba vendo todos esses erros que acontecem ao longo do processo, que chega lá para você na última hora, já respirando por UTI, você tem que tentar
corrigir. E muitas vezes o que a gente vê nesses casos, e você especificamente, o que se vê é que às vezes o próprio ministro STJ ali, ou STF, né, às vezes eles dão uma primeira decisão, né, seja no próprio agravo em RESP, ou no próprio RESP, ou na própria RE, aquela primeira decisão monocrática, que às vezes sim, tem um pouquinho de jurisprudência defensiva, tem um argumento equivocado ali, não é? Mas mesmo assim, se o advogado tem uma decisão ali, que foi prolatada no caso dele, que é uma decisão que não encontra respaldo nos autos, mas ele não tem essa prática, ele não enxerga o processo assim, ele acaba não vendo a fraqueza e o defeito da decisão e não ataca a decisão no ponto em que ela é fraca. Não é? Por exemplo, vem uma decisão que diz que não está para-questionado. Você sabe que está para-questionado, mas ao invés de você, no teu agravo interno, vir e fazer isso que o ministro aqui, nesse caso, está dizendo para fazer, né? Ao invés de simplesmente falar, olha, não, ao contrário, o data vênia, a decisão está equivocada quando diz que não houve pré-questionamento, porque as folhas tais, né, no acórdão, a questão foi sim debatida, foi analisada, foi discutida, conforme se demonstra seguir com a transcrição do seguinte trecho. Aí você transcreve ali 3, 4 linhas, 5 linhas, e você demonstra, você derruba aquela decisão anterior do ministro. Não importa se é uma decisão do ministro, se é uma decisão de admissibilidade ainda lá embaixo, que aí você vai trazer essa argumentação para o teu agravo, ou se for uma decisão monocrática de algum ministro, de alguma ministra, você vai trazer isso para o teu agravo interno, mas é assim que você ataca esse tipo de fundamento. E não vir com 3, 4 folhas de transcrição de jurisprudência, de transcrição de doutrina, de blá, 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 que não ataca o ponto. Né? E que aí não vai dar resultado. Ainda que tivesse para questionar, como você errou no teu recurso, como você falou um monte de coisa ali, mas não atacou o ponto, não foi na veia, você tem que ir na veia, gente. No Tribunal Superior você tem que ir na veia. A injeção é pior, né? Carótida. Senão a coisa não funciona. Não adianta ficar rodeando e floreando, querer escrever um monte de coisa bonita, doutrina, jurisprudência bonita, que você não está mostrando que aquilo ali é o que está acontecendo no teu caso. E você só mostra o que está acontecendo no teu caso entrando de cabeça no teu caso. E entrando nas peças, no acórdão, nas petições. Quando o ministro fala, a parte não impugnou especificamente o argumento tal. Você vai ter que correr atrás da tua petição, lá atrás, do teu recurso, e ver aonde que está a tua impugnação. Eu impugnei aqui. Está impugnado aqui. Aí transcreve a tua petição de novo, fala, as folhas tais do recurso tal, está lá a impugnação, olha aqui, eu vou transcrever o trecho. Quantos recursos você já não ganhou assim? Não foi? Porque são 2 requisitos específicos, né, no agravo em resto. Impugnar todos os fundamentos. Então, quando eu pego uma decisão de inadmissibilidade, eu faço tipo um checklist, né? Ele negou por isso, negou por isso, negou por isso. Então, eu vou ter que impugnar 3 tópicos no meu agravo. Mas não adianta eu falar assim, o tema não incorre em súmula 7 porque não há análise de fatos. Não é isso. O que o STJ exige é uma impugnação específica, né? E como a gente, repetindo aqui o que a gente já falou anteriormente, impugnação específica é essa a dificuldade da maioria dos advogados, né? Então tem que ser específico, demonstrar o porquê que não incorre a súmula 7, o porquê que está prequestionado. Então, como é que eu vou demonstrar o prequestionamento? A sugestão do ministro, nesse caso, deveria ter transcrito o trecho do acórdão aspiado, demonstrando que o tribunal debateu o tema. Então, por exemplo, divergência jurisprudencial, demonstrar que foi realizado o cotejo. E não se esqueçam nunca, né, pessoal? Também na divergência jurisprudencial, tem que citar o artigo de lei violado, tá? Não adianta só transcrever fazer a divergência, mostrando que há outro tribunal que entenda diferente do que o tribunal que julgou sua causa, mas tem que demonstrar o artigo de lei violado também pela linha C. Né? Exato. Agora, em relação ao pré-questionamento, eu lembrei de uma coisa que você sempre traz aqui nas suas lives, nas suas aulas, no seu conteúdo, que o pré-questionamento também não é uma coisa que a gente vai conseguir realizar só no tribunal, só na segunda instância. O pré-questionamento é um requisito que ele tem que ser trabalhado
desde as primeiras instâncias, desde lá do comecinho do processo. O pré-questionamento tem que ser trabalhado desde a petição inicial ou desde a contestação. Porque essa atuação, gente, quando você pega um processo, você imagina o seguinte, eu quero, é um seguro, a atuação no Tribunal Superior é um seguro que você vai ter nos teus casos, nas tuas causas. Então, o que acontece? Se você é um advogado, uma advogada que sabe o que fazer no processo para deixar ele pronto, caso seja necessário, né? Pronto para ser discutido no STJ ou no STF, você tem que trabalhar aquelas questões, você tem que visualizar quais as questões pertinentes à tua causa, que são questões federais, que são questões constitucionais, né? Quais os artigos de lei federal ou da Constituição que já estão envolvidos ali, que podem ser trabalhados no teu processo desde o começo, até com uma garantia de argumentação ao longo do teu processo. Você dizendo o seguinte, já avisando o juiz do tribunal, se julgar desse jeito, se julgar assim, você vai estar violando aquele artigo. E aí você já propõe e provoca o debate, já provoca o pré-questionamento. Né? E aí, claro que o tribunal pode silenciar, pode não querer debater, mas aí tem todos os mecanismos hoje no sistema, e aí você trabalhar muito bem cada argumentação, cada recurso, dependendo do que for necessário fazer no processo, para ter essa questão decidida por um STJ ou por um STF, não é? Ainda que você tenha, eventualmente, de trabalhar em cima de omissões que ocorram ou que o tribunal teve em relação ao 1022, ao 1025, né, para questionamento ficto, a violação ao 1022, mas isso tudo só vai funcionar se você tiver feito muito bem o trabalho, essa construção, né, de questões de provocação do debate correto na tua causa, para que o processo fique apto a ser julgado por um tribunal superior. Então, nós, advogados, gente, é muito diferente. Olha. Aí, gente, então isso tudo é uma construção que você vai aprendendo a fazer ao longo dos seus processos. E é um seguro também. Mas quantas vezes a Gabriela sabe que a gente teve contratempo em tribunais, né, até de outros estados que a gente atua, Tribunal de São Paulo, Mato Grosso, Paraná. E o que acontece? Você tem um contratempo num tribunal desse, mas você tem que estar seguro e falar, às vezes é uma questão processual que surge no teu caso, no teu processo, e você fala, peraí, eles estão violando esse artigo aqui, então eu vou trabalhar em cima disso aqui e eu vou reverter isso lá no STJ. E consegue. Mas para conseguir, você tem que ir você tem que estar muito, muito seguro, muito segura, sabendo tudo que você vai ter que fazer, cada passo que você vai ter que dar agora, hoje, para ter o resultado lá na frente. Né? Porque muitas vezes, o que eu vejo e que a gente vê, né, Mirella, até aqui no prazo em curso, eu recebo os colegas, advogadas, né? Às vezes o colega ainda está apegado ali àquela última decisão do tribunal de uma forma que ele quer de qualquer jeito ainda tentar reverter aquela decisão com os argumentos que ele estava usando lá atrás, não é? E que já não funcionou no tribunal, só que ele tem que pegar e olhar para frente. E se ele estivesse olhando para frente desde lá de trás, né? Quantas vezes você me viu avisando o cliente, falando, olha, nesse tribunal aqui nós vamos perder tudo. Nós não vamos ganhar no tribunal. Eu já sei como o tribunal se comporta. Já sei como é que ele julga. Mas o que eles estão julgando está extremamente errado. Está equivocado. Nós vamos reverter isso no STJ. Porque o STJ julga diferente. O STJ... Quando você você recebe um processo já em primeira instância, né? Quando você recebe uma petição inicial para contestar, ou quando você recebe um caso para desenvolver uma petição inicial, vou usar suas palavras agora. A gente analisa como se, com um drone do alto, tentando imaginar no espectro de legislação nacional tudo que poderia se aplicar àquela causa. E isso é uma tarefa bem difícil, porque é muito difícil. A gente faz isso muito quando faz contrato, né? Quando você pega um contrato, você tem que imaginar N situações que possíveis de acontecer no mundo concreto para poder desenvolver cada cláusula de um contrato. E a gente também costuma fazer isso numa petição inicial ou numa contestação. Quanto maior a sua abrangência legislativa ali dentro da tua peça jurídica, mais artigos você vai estar questionando, mais temas você vai estar trazendo. Só que aí o contrassenso, o equilíbrio que o advogado tem que ter também, que é o que você também fala muito aqui, é não trazer temas
que não tenham força normativa ou temas cujo artigo de lei não tenha uma relevância para o teu caso. Pertinência, né? Falo muito pertinência com a causa, né? Advogado, né? Tem uma sensibilidade do advogado em delimitar também, dentro desse amplo espectro que ele vai ter que trazer. Até porque artigos novos, temas novos vão surgir, né? Porque quantas cabeças pensando se existe o advogado do autor, o advogado do réu, o juiz, depois no Tribunal de Justiça vários desembargadores, vão surgir sempre novas teses, novos artigos. Mas se você já vem com uma tese específica, estratégica, definida desde o começo do processo, já delimitando os artigos de lei federal que você quer que sejam debatidos no seu processo desde a primeira instância, quando chegar lá no Tribunal de Justiça vai ser muito fácil de trazer essa causa, falando aqui de pré-questionamento, vai ser muito fácil mostrar que esses temas foram debatidos em todas as instâncias e que o tribunal realmente analisou a sua questão federal. Exato. A causa já fica pronta, não é? O recurso especial ou extraordinário, ele já está praticamente pronto ali, não é? Aquilo que a gente fala, que a gente treina com os alunos também nos cursos, não é? Que a gente faz aquele comparativo de duas operações, não é? Uma que as duas excelentes, muito bem escritas, muito bem trabalhadas, só que uma ela termina o processo no TJ ou no TRF, porque ela não pré-questiona nada. Ela não levanta, ela não provoca pré-questionamento de nenhum artigo de lei ou da Constituição, de lei federal. A outra pré-questiona tudo que ela tem que pré-questionar. São os mesmos recursos, só que um você fica atento o tempo inteiro e provocando esse pré-questionamento, que você ainda não fez antes no processo. E no outro, não. E isso faz toda a diferença do processo depois, do recurso especial, ser admitido ou não ser admitido, não é? Dele passar por essa grande barreira do pré-questionamento, que é um requisito de admissibilidade dele, é um dos requisitos de admissibilidade específicos do recurso especial e também do recurso extraordinário. Isso que a gente está falando aqui hoje, gente, também funciona para a repercussão geral na RE, não é? Como fazer a demonstração da repercussão geral. Então não adianta a gente vir, nós advogados, na petição doutrinando sobre repercussão geral, o que é repercussão geral, onde é que ela está prevista na Constituição e no CPC, como fazer. Né? Eu vejo toda a petição, quase todo 90% vem com aula de repercussão geral, dizendo o que é, doutrina, transcrição de artigo da Constituição, transcrição do artigo do CPC, vem com jurisprudência e não fala que no caso dele, onde é que está a repercussão geral no caso dele? É a única coisa que você tem que fazer na tua petição, a preliminar de repercussão geral, meu Deus. É chegar lá e falar, olha, o meu caso, né, este caso aqui, ele transcende, né, o interesse das partes, ele tem repercussão geral, por quê? Aí você vai indicar, por uma questão econômica? Aí você vai demonstrar se for por uma questão econômica. A Mirella está muito acostumada a isso, eu na Procuradoria, não é? As causas na Fazenda Pública, às vezes, tem causas de repercussão no orçamento muito grande. Então, você traz documentação e fala, olha, se o acordo for mantido, por exemplo, se for dada essa gratificação para 50 mil servidores do Estado, sei lá, 20 mil, 10 mil servidores que seja, o Estado vai ter um rombo no orçamento de 1 ou 2 bilhões de reais por ano. Não tem como marcar. E você traz a documentação da Fazenda Pública, da Receita Estadual, mostrando aquilo ali. E você demonstra a repercussão geral econômica no caso. Pode ter outros, pode ser política, pode ser jurídica, mas tudo isso você tem que falar onde é que está. Não adianta vir doutrinar na petição, falar de repercussão geral e não fazer no caso concreto, não demonstrar no caso concreto. Esse recurso não passa da admissibilidade. Desculpa, Isa. Continua. Às vezes, para o advogado, em uma causa específica, é difícil mostrar essa repercussão econômica, né? Porque essa repercussão econômica, às vezes, normalmente é um tema tributário ou temas de grande espectro. Mas, no caso, por exemplo, esses requisitos da repercussão geral, eles não precisam ser cumulativos, né? Então, é uma causa que vai ter um efeito de repercutir, vai criar uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de grande repercussão jurídica, né? É um tema de repercussão política.
Então, é isso que o advogado, a maioria das petições, às vezes, que a gente vê, é o advogado desenvolvendo doutrinariamente o tema do que é uma repercussão geral, onde está no código localizado a repercussão geral, ao invés de trazer especificamente, trazendo o caso concreto, demonstrando que naquele caso vai ter repercussão geral, alguma dessas vertentes, política, econômica, jurídica, dentro da preliminar do seu recurso. E a mesma coisa Então, que a gente trouxe aqui. os pulos do gato que o advogado precisa saber, né? São esses os pulos do gato que um advogado precisa saber. São pequenos ajustes que têm que ser feitos assim, na hora de analisar um processo, na hora de fazer um recurso. São pequenos ajustes que fazem grande diferença na hora de você ter seu recurso admitido. Muitas vezes, você tem uma causa tributária que ela tem o potencial para ir para a STJ e para a STF, a maioria tem, quase todas têm. Só que se você deixar a tua discussão ali adstrito ao regulamento, por exemplo, do ICMS, que é só no regulamento, não falar do CPM de nada, fica mais difícil do teu recurso subir, praticamente impossível. Né? Se você ficar falando no regulamento do lado do IPVA, no regulamento do IPTU, né, a nível municipal. Então, o que acontece? Você trouxe a questão toda, né, a solução da tua controvérsia para o direito local. Se você apostou todas as fichas no direito local e acabou perdendo no tribunal local, você não vai mais ter condição de levar a questão para o Tribunal Federal, para o STJ ou para o STF, para os tribunais superiores. Tem todas as matérias, por exemplo, ao invés de você tem uma questão, vamos supor, contratual, né? Exato. Então, vamos ampliar o debate. Ao invés de você ficar na sua petição inicial, na sua contestação ou na sua apelação, restrito ao debate das cláusulas do contrato, vamos levar isso para o Código Civil, vamos levar isso para o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, você trazendo a legislação federal para dentro da sua tese já desde o começo, fica bem mais fácil da gente ter mais uma instância para apreciar o seu tema. Né? Exato. Isso também, direito civil, vamos supor, direito médico, né? Que tem muita legislação federal esparsa também. Tudo, né, gente? O Código Civil, por exemplo, é a vida que está lá. Então é muito fácil de um tema de direito civil estar contido dentro do código e não só em casos, fatos concretos. Vamos começar a trazer essa legislação federal para dentro do processo, né? E não ficar só apegado a fatos, a questões contratuais, a legislação, a regulamentos. Isso que a gente chama de ampliação, para você ampliar, olhar a sua causa do alto e analisar qual é a questão federal que você já pode trazer desde o começo para poder ter mais essa instância garantida. Ou constitucional. Né? E é um trabalho que você tem que parar na hora que você pega o caso, que você pega a causa, você tem que parar. Você tem que estudar. Right? Tem que percorrer. Pô, eu estou com uma causa aqui, um contrato. Cara, isso aqui, dá uma estudada. Isso aqui está no CDC, controla isso aqui. A casa do CDC, não. Então, eu vou para o Código Civil. É o Código Civil que rege esse meu caso aqui. Então, quais são os artigos do Código Civil pertinentes a esse caso? Que eu já vou começar a debater agora. Porque se eu tiver um revés ali na frente, eu posso levar essa questão, pelo menos, para o STJ. Não, nem Supremo, a gente tem que lembrar que recurso extraordinário é mais restrito ainda, não é? Mas no STJ, no recurso especial, muita coisa cabe ali, Agora a gente tem que saber preparar o nosso processo para isso. Não adianta fazer o que eu falo. O advogado começa a pensar em recurso especial, o recurso extraordinário, quando abre o prazo para ele fazer um recurso, a chance dele ter sucesso nesse recurso é infinitamente mínima. Não é? Porque você já deveria ter pensado em tudo lá atrás. Todo passo, é igual uma jogada ensaiada. Né? A cobrança de falta ensaiada. Você tem que estar com a tua jogada ensaiada. Você tem que estar com tudo treinado já. O que você vai falar lá na frente, caso tenha um revés. Não é? Porque você já preparou, você já trabalhou a questão jurídica ali, a questão de direito em relação à lei federal. Você já trabalhou lá atrás.
Não adianta você chegar na hora que a tua apelação é julgada e desfavoravelmente, você sair pesquisando artigo, procurando o que eu posso falar agora no recurso especial que foi violado. Porque não é assim que funciona. Né? Para questionamento, provavelmente, não vai ter ocorrido. Né? Ou você vai ficar lendo o acordo e tentando ver o que o acordo questionou, o que ele não questionou. Na sorte. Né? Porque você não provocou. A diferença é essa. A diferença é você assumir as rédeas do seu processo, ao invés de você ir deixar ser levado pela maré. Não é isso? É aquele que é o deixador que levanta a vela e esquece o leme, não quer saber. Vai à deriva. Às vezes pode funcionar, mas é muito difícil, né? A gente sabe disso, porque a exigência dos tribunais é muito forte, técnica, né? Então é muito difícil disso dar certo, assim, né? Na sorte. Resumindo o que a gente falou desde o começo, né? Então, sendo seu recurso inadmitido, você vai ter que ingressar com o agravo do 1042 para o STJ, para que provar que o seu RESP atinge, preenche os requisitos de admissibilidade. A gente falou, são o mais importante, impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Então, você saber destrinchar a decisão, né? Então, a decisão falou 2, 3 tópicos, impugnar especificamente cada um desses tópicos. Então, revendo mais uma vez. Se a decisão negou o seu resto. Sim? Uma pausa. E isso parece simples, gente. O que a Mirella está falando não é difícil. Você lê a decisão de admissibilidade, como a gente tem que impugnar todos os fundamentos dessa decisão, você tem que aprender a reconhecer o que é um fundamento, onde que está cada fundamento. E a gente percebe nos cursos, né, no nosso curso no Chave Mestre com os alunos, que mesmo a gente dizendo isso, mesmo a gente falando isso, a gente na aula ali, na aula prática com eles, quando a gente põe eles para fazer exercício, eles erram. Porque não é tão simples, você tem que treinar, tem que ter o treinamento. Porque se você deixar passar um desses argumentos, que você não viu que era um argumento, que você não viu que era um fundamento, o teu recurso, teu agravo em RESP ou IRE, não vai ser conhecido, porque não impugnou todos os fundamentos. Você deixou passar um sem impugnação. Não é uma tarefa assim, esses olhos, essa leitura tem que estar treinada. Vocês têm que estar treinados com isso aí. Tem que ir treinando, porque senão você vai... Destrinchar a decisão, né? Então, saber tirar da decisão exatamente quais são os fundamentos. E aí você impugnar especificamente cada um desses fundamentos, que isso é uma exigência que o STJ tem batido muito, que não adianta você simplesmente falar não se aplica a súmula 5. O porquê não se aplica. Não adianta apenas no seu agravo em resto você dizer o termo está pré-questionado. Então, você tem que demonstrar como está pré-questionado, aonde está pré-questionado. E aí a gente trouxe aqui a decisão do ministro Gurgel de Faria do STJ, um modelo aleatório entre vários que existem no STJ, no qual ele dá uma dica de como você provar no seu agravo em resto que foi realizado o pré-questionamento do tema que você trouxe. Então, o ministro disse, você tem que contextualizar o caso concreto, né, apontando em que termos teria ocorrido o debate da matéria, né, e transcrevendo o trecho do acórdão, cadê? Tá até aqui, ó. Ou seja, trazendo o respectivo trecho do acórdão em que o tema teria sido tratado. Então, a gente interpretou isso da seguinte forma, simplesmente você aspiando no seu agravo o trecho do acórdão em que houve o efetivo debate do tema. Exato. Né? É isso. Então, resumindo mais ou menos isso. E finalizando, a gente falou, o pulo do gato do advogado aqui, qual que é? É provocar o debate da questão federal desde o comecinho do processo, se possível, obviamente, para não ser surpreendido depois nas outras instâncias ou depois quando não tiver mais chance de ter que fazer, de não ter seu recurso admitido por falta de questão federal, e aí fica difícil de trazer os temas para o STJ ou de uma questão constitucional para o STF. Pequeno alerta para os colegas, para que fique assim, ó, na cabecinha dos advogados, impugnação
impugnação de todos os fundamentos e impugnação específica, que são duas coisas difíceis. A gente pode trazer, além do pré-questionamento, entre outros temas, como fazer a impugnação específica da súmula 7, como fazer a impugnação específica... 83. Do 83, exato, do 83 é um excelente tema, que é quando o tribunal nega o seu RESP, porque o acórdão está de acordo com a jurisprudência do STJ. E aí, como é que a gente vai? É simples, gente. Tem que provar que o acórdão quer trazer a jurisprudência do STJ, ou mostrar que a jurisprudência aplicada pelo tribunal está defasada, ou trazer outra jurisprudência mostrando, provando de que a decisão do Tribunal de Justiça não está de acordo com a decisão do STJ. É isso. Exato. Ou que o caso não se enquadra, não é? Ou que aquela jurisprudência serve para aquele caso. Mas isso a gente tem que ler, gente. É isso, é a dialética do processo ali. É a dialeticidade. Você tem que ir para dentro do teu processo. Porque isso que a gente está falando aqui, que a gente falou hoje, Mirella, a gente não vê em 98% dos recursos, eu acho. Não é isso, né? É muito difícil a gente ver. Quando a gente vê, e o advogado fez a parte lá atrás, ele tem sucesso. Ele tem sucesso. O STJ, muitas vezes os ministros olham e falam, não, realmente aqui, o que eu falei aqui estava errado, eles voltam atrás. Às vezes pode ser que no mérito do RESP, ele julgue contra você, mas ele supera aquele óbice que ele tinha colocado ali. Se você mostra realmente que aquele óbice não era válido para o teu caso. E aí eu vou parando por aqui, vou dar as honras para a Mirella, porque ela é do canal, é professora, é colega, companheira, está sempre aqui comigo. Não é? Às vezes ela não aparece aqui para vocês, poderia aparecer sempre, não é? Porque tem toda a capacidade para isso, mais que eu, falo para ela, né? E ela hoje vai encerrar aqui, porque você é a nossa professora aqui, e linda, né? Vai lá, Mirella. E aí depois eu encerro mais. Obrigado aqui a todos vocês. Obrigada, Luci. Tô vendo. Obrigada, pessoal, pelos elogios. Obrigada a todos pela participação. E sempre que possível a gente vai estar aqui tentando trazer novos temas, tentando trazer jurisprudência e tentando fazer com que vocês tenham cada dia uma jurisprudência mais acessível, mais rica, mais segura e mais tranquila na medida do possível. Porque a gente também está aqui aprendendo a cada dia. Né, gente? Porque o direito não é uma ciência exata. Então, a gente também trabalha com isso todo dia e todo dia a gente se surpreende. Então, é isso. E evolui, né? E evolui. Exato, e evolui. Então, obrigada a todos pela presença. Eu acho que parece, talvez, que a gente está aqui participando do prazo em curso. Tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima. Bom dia. Tchau, tchau.